Então é isso aí, galera. Poxa, eu tô muito feliz em estar aqui para poder compartilhar com vocês aqui uma palavra do Senhor, que ela é humilde, ela é eficaz, ela pode transformar a sua vida se você prestar atenção direitinho naquilo que eu tenho para passar para você. Galera, eu tô muito feliz porque esses últimos dias que eu tenho estado na presença do Senhor, muita coisa mudou na minha vida. Eu tenho conseguido, aparentemente parece que são coisas básicas, são coisas comuns, mas eu não conseguia dormir direito e hoje eu estou dormindo direito. Eu não conseguia me estabilizar no trabalho porque eu era levado pelo nervoso, eu era levado por uma pressão psicológica de um estado de nervo tão grande que muitas das vezes assim eu não sabia me controlar. E logicamente que eu tentei solução para isso, assistindo diversos programas, diversas palestras, diversas coisas, mas eu consegui só encontrar em um lugar, dentro do meu quarto de joelho, clamando ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, por uma libertação, até o ponto de eu chegar e conseguir, pela misericórdia de Deus, hoje fazer parte de uma igreja evangélica, onde o povo me acolheu, não com interesse, porque eu não tenho nada, eu tenho a graça de Deus na minha vida, e dali eu me transformei numa nova pessoa, e estou nesse processo gostoso, e estou com vontade e desejo de passar para vocês essa coisa maravilhosa que só Deus pode fazer. Dinheiro ajuda muito a vida do ser humano, dinheiro muda a situação, mas o que faz milagre na vida do ser humano é Jesus Cristo. E eu quero aqui compartilhar com vocês essa palavra. Preste atenção direitinho. E se você tiver um amigo ou alguém que esteja sofrendo, esteja passando por um problema, é até hilário dizer isso, porque a humanidade passa por problemas. Mas uma coisa é você passar sozinho pelo problema, e outra coisa é você passar com Cristo. Vai ter luta, vai ter dor, vai ter machucado, vai sim, vai ser difícil, mas a palavra de Deus fala que com Cristo nós somos mais do que vencedores, independente do resultado, se for positivo ou negativo, satisfatório ou não, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então vamos lá, galera. Hoje, você aí, do outro lado dessa telinha, pode estar passando por problemas, pode estar passando por dificuldade, pode estar passando aí por algo que você fala assim, meu Deus, como que eu cheguei nesse ponto? Hoje eu adquiri esse problema, eu adquiri aquele problema, fulano me traiu, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu beijei a lona, eu estou no fim do poço, o que eu vou fazer? Meus amigos, às vezes é necessário que o dia mau chega na nossa vida, para o Deus de Israel ser glorificado, para começar as coisas a mudar do jeito que Ele quer, porque às vezes a palavra de Deus fala que o coração do homem faz plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Às vezes você se esforçou a vida toda para poder chegar em algum lugar e de repente aquele castelo de areia, aquele castelo de ilusão, ele veio ao chão e caiu, desmoronou. Isso acabou com a tua vida, acabou com o teu autoestima, e hoje você está aí depressivo, triste, choronho, achando que não tem mais solução. Mas amigo, não fica assim não, sem alonga de tempo, eu vou direto ao assunto. José, um homem de Deus, um homem que agradava o seu pai, um homem honesto, um homem justo, um homem fiel, um homem trabalhador, um homem que tinha todos os exemplos bons na vida dele, um homem que conseguiu mover o coração de Deus até o ponto de Deus dar para ele sonhos, de Deus dar para ele unção, e isso causou inveja, e a inveja não veio do inimigo, a inveja não veio dos amigos de longe, não, a inveja veio de quem estava dentro de casa, correto? Todo mundo sabe a história. E esse homem, ele teve sonhos sobre os feixes, que os feixes dos irmãos caíam, ele ficava em pé. Ele sonhou que as estrelas e a outra se curvava diante dele, e os irmãos com inveja. E o que aconteceu? Pegaram José, jogaram num poço, queriam matar, queriam destruir. Só que Deus falou: opa, pode sofrer,
pode passar o perrengue, pode passar o que for, mas morrer não vai morrer não, amigo, isso é para você. Tá doendo essa prova, tá ruim, mas tu não vai morrer nela não, tu vai sair. Se você fizer o que José fez. O que José fez? Continuou perseverante, sofreu, chorou, sentiu dor, se deprimiu sim, mas continuou crendo. José foi pego, Deus não deixou ele morrer. Eles então pegaram, venderam José. José foi ser escravo na casa de Potifar. Dentro de pouco tempo, José já estava como mordomo da casa de Potifar. A história todo mundo conhece. A mulher de Potifar se cantou com José, tentou pegar José. José, por ser homem de Deus, não se vendeu, saiu correndo, fugiu daquela tentação. Ela pegou um pedaço da roupa de José e começou a gritar porque se sentiu deprimida, porque ela foi rejeitada pelo homem de Deus. Potifar voltou, sabia que José era um homem temente a Deus. Ele não podia falar para José que ele acreditava em José, porque ele tinha um status na época, ele trabalhava para Faraó. E logo após, mais um sofrimento, além de ser escravo, além de ser vendido, além de estar longe dos pais, além de estar longe do irmão mais novo, que era Benjamim, que ele amava tanto, que não tinha nada a ver com essas coisas que o irmão mais velho fez com ele. Ele foi ficar no cativeiro. Ele foi preso e dentro de pouco tempo, lá dentro, todos sabem que ele virou o responsável daquela prisão e de vez em quando Potifar ainda ia falar com ele. E lá dentro, galera, ele sofrendo, passando pão com o diabo amassou, passando situações piores do que essa que é tua, que você está pensando em desistir. Não desista, porque ele não desistiu. Está na Bíblia para poder servir de exemplo para nós. E o que aconteceu? Chegou lá, 2 homens foram presos, um que era copeiro do rei e o outro que era o padeiro. Tiveram um sonho, ele interpretou o sonho, vou falar bem rápido. E ele falou pro padeiro: olha, quando você tiver o rei, lembra de mim. O rei não lembrou, o padeiro não lembrou. O tempo passou, ele ficou mais 7 anos naquela luta, 7 anos sofrendo, 7 anos sendo escravo, 7 anos sem liberdade. E outra, sendo justo, sendo fiel. Foi necessário, irmão, ele passar por isso tudo para chegar onde chegou. Foi necessário. Faraó teve um sonho e ninguém pôde revelar aquele sonho. Isso. Potifar chegou até o padeiro e falou: olha, fala lá com o rei, fala com o Faraó sobre a situação, que José, ele tem essa capacidade, através de Deus. Chegou até Faraó o conhecimento que Josué, ele interpretava sonhos. Mano, gratificante, irmão. Deus olhou, foi o dia da vitória. Josué chegou para poder se apresentar diante do rei, deram um banho, Josué, limparam Josué, trocaram as roupas de Josué, fizeram aquela maquiagem para poder se apresentar diante do rei Faraó. E aquela galera se achava Deus, eles falavam que era Deus. Olha, se prostra diante de mim, porque aquele que se não prostrasse para Faraó era digno de morte, ó. Perdia a cabeça. Só que José não estava nem aí para isso, irmão. José, com todo esse sofrimento, essa carga que você está passando hoje, esse problema absurdo, ou que seja doença, ou que seja traição, ou que seja financeiro, ou que seja desilusão, ou que seja um golpe na empresa que você trabalha, que você tomou, e hoje você beijou a lona, você nem imaginava que estava nessa situação. Amigo, preste atenção no que está para acontecer com a história de José. E se você crer no mesmo Deus que ele, vai acontecer o mesmo contigo. Creia somente e seja fiel. Então ele chegou diante ao rei, o rei foi, ele passou para o rei, sem o rei contar o sonho, ele contou para o rei o sonho que ele teve e deu a explicação. Todo mundo sabe, 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 anos de abonância, 7 anos de escassez, pá, aquilo tudo. Então o rei, o faraó, então todo mundo olhando lá, chegou naquela hora de chegar diante do rei Faraó lá, todo mundo se ajoelhou. Potifar, assim de um modo específico, tentou orientar José que se ajoelhasse. Os 45 dias do segundo tempo, a fidelidade que aquele homem tinha, a autoridade de Deus que tinha dentro dele, jamais ele ia fazer isso. Até o homem mais poderoso da terra na época, que era o rei de Faraó, até porque ele era um reinado grande, todo mundo respeitava.
E a mão de Deus foi sobre José naquele momento, e que o rei, mesmo se sentindo um Deus, ele olhou para aquele homem e deu atenção. E depois de tudo que José passou para o rei em relação ao sonho, explicou e falou para o rei no final, e o rei perguntou para ele: o que eu faço? E ele falou: olha, você vai ter que arrumar um homem de capacidade, que tem essa condição de poder fazer isso, fazer aquilo, trabalhar, pegar as sementes, guardar, armazenar durante 7 anos, porque após os 7 anos vai vir 7 anos de escassez, e você vai ter mantimento suficiente para se sustentar e sustentar todos aqueles povos que vierem sobre ti. Graças a Deus, irmão. E é isso aí que aconteceu. Só que Faraó falou: e tem homem melhor do que você aqui? Tirou o anel do dedo, botou o anel no dedo de José, meu irmão. Falou: olha, só diante daquele trono ali que a sua autoridade vai ser menor, porque você é o segundo. Tudo que você falar agora, tudo que você decidir, tudo que você fazer, você está com liberdade, que agora você vai ser o governador, você vai ser o segundo. Deus honrou ele, e aquela honra que Deus passou para ele, ele não se gloriou no sentido de ser uma pessoa metida e arrogante, não, porque logo passando o tempo os irmãos dele foram lá procurar ele. E abreviando para vocês aqui, quando os irmãos dele descobriram que era ele, se envergonharam, se sentiram mal, pediram desculpa, e ele abraçou os irmãos e disse: não fica assim, porque Deus, ele sabe trabalhar, porque se vocês não tivessem me maltratado, me jogado no poço, me cuspido em mim, me humilhado, me vendido, eu não estaria aqui, e não era o governador do Egito, e hoje eu não poderia ajudar vocês. E José, galera, Josué de Jericó. Então José, ele ajudou os povos dele, trouxe o pai dele para lá. Ele não pegou, olha galera, quando Deus te exaltar, quando Deus ele te abençoar, quando você sair dessa fase ruim, não use a glória de Deus para se vingar daquele que te fez mal, mas siga o exemplo de José, porque a vingança pertence a Deus, não a você, tu é servo. Ele pegou os irmãos, ele abraçou, ele ajudou, ele não se vingou de nenhum, meus amigos. E é assim que Deus trabalha. Passou o pão que o diabo amassou, mas Deus deu a vitória. E essa palavra é para você. Não guarde ela só contigo, meu amigo. Vocês enviam tanta coisa para os amigos, para as amigas, para os conhecidos, para os grupos. Envie essa mensagem. Envie essa palavra para aquela pessoa que já pensou até em se matar. Para aquela pessoa, às vezes, que está no leito de hospital. Aquela pessoa, às vezes, que está endividada, sendo ameaçada por agiota. Aquela pessoa que ontem era alguém e hoje a sua vida é o espelho do fracasso, da derrota e da destruição. Envia para ela, meu amigo. E de mais a mais, para terminar essa palavra, nós vamos orar. Senhor Deus, eu não sei qual é a necessidade da pessoa que está ao outro lado da tela ouvindo essa palavra. Eu sei que ela precisou. Eu sei que se ela ouvir de bom agrado e de bom coração, movido o teu espírito, meu Pai, vai alcançar ela. E aonde ela estiver mais necessitando, o seu mover vai se fazer presente. Eu oro por ela, Senhor, em nome de Jesus, para que tu venha dar força, inteligência e direção. E que ela venha sim, meu Pai, acreditar no Senhor, acreditar que existe uma saída, acreditar que tem um recurso, acreditar que o Senhor é capaz de fazer todas as coisas e que ama ela. Senhor, reconhecer que nessa terra, nesse mundo, a tua palavra diz que teremos sim aflição. E aflição talvez tão grande que nós pensaríamos, meu Pai, que não conseguiríamos aguentar. Mas, Senhor, eles estão vivos, estão ouvindo, estão vendo, estão falando, estão com vida. E se a vida, meu Pai, é a esperança. Então, oro por esse povo, hoje, meu Pai, que está na necessidade de receber do Senhor uma resposta. E que eles façam também por onde, meu Pai, receber de Ti a resposta, que eles se esforcem. E como Tua palavra diz, que eles tenham bom ânimo para prosseguir. Em nome de Jesus. Amém.